Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é sobre reações orgânicas, não é? Nós vamos voltar então no tema orgânica. Nós selecionamos algumas reações mais importantes para você tomar conhecimento dos tipos de reações orgânicas. Vamos ao primeiro tipo, que é uma reação de substituição. Olha o nome como está dizendo, substituição. Quer dizer que eu vou substituir num composto orgânico ou um radical orgânico ou um átomo por outro radical ou por outro átomo. Então uma substituição, uma troca. Dá uma olhadinha no exemplo na tela. Então se você tem lá o CH3 com o Cl, não é? NaOH, há uma troca. Nós vamos trocar o Cl pelo OH. Dê uma observada na tela aí. Então nós substituímos o cloro pelo OH. Então as reações de substituição têm esse esquema. Nós vamos trocar um átomo ou um radical de um composto orgânico por outro átomo ou radical. Nós vamos agora ver uma sequência. Então temos aí a halogenação, não é? Que é a reação com cloro, com Cl2 ou com Br2. Então nós vamos ver agora substituições em alcanos. Alcanos e aromáticos são os que mais fazem reações de substituição. São moléculas estáveis, então normalmente se substitui, troca um átomo ou radical por um átomo ou outro radical. Então a halogenação, nós temos aí o metano, nós substituímos um hidrogênio por um cloro. Então sai lá o HCl e entra o cloro no lugar de um dos hidrogênios, formando o cloro-metano. Na próxima tela, nós temos a nitração. Então não se esqueçam, nós estamos vendo substituição em alcanos, não é? Então tenho lá o metano como exemplo. Nitração é essa reação com ácido nítrico, que ele pode ser escrito na forma HONO2. Então o que vai acontecer? Nós vamos substituir um hidrogênio do metano pelo NO2. Então sai o hidrogênio com aquele OH e forma água. Então trocamos o H pelo NO2. Isso é a nitração. Na próxima tela, a sulfonação, não é? Então temos lá um alcano, que é o metano como exemplo. Sulfonação é essa reação com ácido sulfúrico. Então olha ali, em cima está escrito ácido sulfúrico, né? De outra forma, HO, que é o que eu preciso trocar depois, não é? SO3H. Então na sulfonação nós vamos tirar um hidrogênio do metano e colocar o SO3H, aquele OH do ácido com o H forma água, não é? Então substituímos o H pelo esse SO3H. Isso é sulfonação. Bom, então o que acontece agora? Nós vimos alguns exemplos com o metano, né? Uma cadeia com um único carbono. Se na cadeia carbônica eu tiver mais de 3 carbonos, essa substituição pode acontecer no carbono terciário, no secundário ou no primário. Então eu vou formar produtos diferentes. A velocidade com que essa reação ocorre, ela é diferente. Então carbonos terciários reagem mais rapidamente do que o secundário, do que o primário, não é? Então na hora de substitui-se mais rápido no carbono terciário, depois no secundário, depois no primário, formando mais de um produto. Então nós vamos ver um exemplo com essa substituição com uma cadeia com mais de 3 carbonos. Então nós temos ali a cadeia, não é? O propano. Então nós vamos fazer uma cloração. Então nós vamos substituir. Você vê que no primeiro ali nós temos a substituição, o cloro, não é? Está no carbono 2, então 2-cloropropano. E o cloro na de baixo está o cloro no carbono 1. Então eu formo 2 produtos diferentes. O cloro substitui no carbono secundário e substitui no carbono primário. Bom, então agora nós vamos ver algumas substituições em anéis aromáticos. Como é que isso acontece? Vamos lá. Então a halogenação agora em aromáticos, não é? Nós temos o benzeno, nós vamos substituir o hidrogênio do anel por um cloro, fazendo uma halogenação, uma cloração, formando o que a gente conhece por cloro-benzeno, não é? E formando lá o HCl. Então eu coloquei a sua halogenação, mas a gente pode ter a sulfonação, a nitração, isso é só um exemplo para você substituir em aromáticos. Então nós também temos a alquilação de Fiedel-Crafts, não é? Nós vamos trocar o hidrogênio do anel benzênico por esse CH3 desse composto aqui. Então é alquilação porque esse radical é alquila, vem de alcano, não é? Formando então o metilbenzeno, conhecido como tolueno, e liberando também o HCl. Então substituímos o hidrogênio pelo CH3. Agora na sequência a gente vai ver um outro tipo de reação. Então nós acabamos de ver as reações de substituição. Agora nós vamos ver as reações de adição. Para que ocorra isso, o nome, adição. Nós vamos adicionar à cadeia compostos, ou átomos, ou radicais, não é? Então é preciso que nessa cadeia exista uma dupla ou uma tripla ligação. E é justamente o ponto fraco da cadeia. Nessa dupla ou nessa tripla nós vamos quebrar uma das ligações e acrescentar átomos novos. Então vamos a alguns exemplos. Então nós temos aí um exemplo de reação de adição, né? Tem a dupla, nós vamos quebrar uma das ligações da dupla, ficam sobrando então elétrons livres, é justamente aonde entra, onde você adiciona o cloro. Então agora nós vamos para uma sequência de exemplos de reação de adição.
O esquema funciona assim, né? Quando eu fazer essa adição, vou quebrar a dupla, principalmente quando for um composto HX, tem um rapazinho chamado Markovnikov que deu essa regrinha, regra de Markovnikov. Se eu fazer uma reação de adição com um composto HX, que pode ser HCl, HBr, HI ou a própria água, não é? A regrinha diz o seguinte: o hidrogênio vai entrar no carbono que está mais hidrogenado, não é? Então, na sequência, você vê um exemplo. Eu tenho aí o propeno, temos lá a dupla ligação, nós vamos quebrar a dupla. Então, você tem um dos carbonos tem 2 hidrogênios e o outro tem um hidrogênio só. Então, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Então, vai entrar ali no CH2 e o cloro entra no outro átomo de carbono, formando 2-cloropropano, né? Então, essa regrinha é a regrinha de Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Então, agora vamos para alguns exemplos de reações de adição. E é bom que você lembre dessa regrinha para quando for necessário, né? Então, a primeira reação de adição é a hidrogenação catalítica, né? Hidrogenação é essa adição de hidrogênio. Então, nós temos o eteno reagindo com o hidrogênio em presença de níquel, que funciona como catalisador. Aquecemos, né? Esse triângulo indica aquecimento. Então, você quebra a ligação, quebra a dupla ligação e acrescenta hidrogênios, formando o etano. Na equação de baixo, você tem o etino ou acetileno, também sofrendo hidrogenação catalítica. Quebramos uma das ligações da tripla, entram os hidrogênios formando o eteno. Na sequência, nós vamos ver uma halogenação, né, que seria a adição de cloro ou de bromo. Então temos ali o eteno, lembra a dupla ligação é o ponto fraco. Eu vou quebrar uma das ligações e adiciono o bromo. Então formando 2 de bromo etano. Na próxima tela nós vamos ver mais uma reação de adição. Então agora a adição de um composto HX, que pode ser o HCl, HBr ou HI. Então nós temos o etino, não é? Nós vamos acrescentar o ácido clorídrico, HCl. Rompemos uma das ligações do etino, então entra o hidrogênio num dos carbonos e entra o cloro na outra. Aí não tem a necessidade da regra de Markovnikov, porque os carbonos da cadeia estão da mesma forma hidrogenados, né? Então o cloro entra em qualquer um dos carbonos, formando o cloroeteno. Na próxima tela, nós temos a hidratação. Então, uma reação de adição chamada hidratação, que vai se adicionar água. Então, você tem lá, sempre tem que ter a duplinha ou a tripla. Rompemos umas dessas ligações, não é? Entra o hidrogênio num carboninho e entra o OH, formando o etanol. Então, nós estamos adicionando, quebrando e adicionando coisas à molécula. Na próxima tela, nós vamos ver a adição em anéis aromáticos, não é? Então, está aí o benzeno, nós vamos acrescentar cloro. Então, você vai romper, né, as duplas ligações do anel aromático, do benzeno, e acrescentar cloros. Então, acrescentamos, no caso, 6 átomos de cloro, formando o hexacloro ciclohexano, que é o BHC, que é usado como inseticida, não é? Bom, então nós já vimos reação de adição e de substituição. Nós vamos agora ver reações de combustão. Se você queimar hidrocarbonetos ou compostos orgânicos que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio, o produto formado vai ser CO2 mais água, se a combustão for completa. É bom você se lembrar disso, que é comum aparecer nos vestibulares essa reação de combustão. Só que a combustão também pode ser incompleta. Então nós vamos dar uma olhadinha na tela, não é? E observar os tipos de... Assim, combustão completa, incompleta, como é que pode acontecer isso? Dê uma olhadinha no quadro. Então nós temos a queima do metano, não é? Dependendo da quantidade de oxigênio, eu posso ter uma combustão completa, que é a primeira equação, formando então CO2 mais água. Se a quantidade de oxigênio diminuir, e nós tínhamos 2, passou para 3,5, que seria 1,5 mols ali, não é? Então, diminuindo a oxigenação, você vai produzir CO. Se ela diminuir ainda mais, eu vou produzir só o carbono, que é aquela fuligem, que você vê às vezes no caminhão, lá aquela fumaça preta, não é? Então, por isso o carro tem que estar bem regulado, não é? Para que a quantidade de oxigênio provoque uma combustão completa, não é? Para você não produzir nem CO, que é tóxico, nem carbono, que é essa fuligem. Não é muito agradável você respirar isso, não é? Agora, na sequência, nós vamos ver um outro tipo de reação. Reação extremamente importante, que são as reações de esterificação, justamente para se formar os ésteres, não é? Então, essa reação grave bem, combustão, esterificação, são reações bem importantes no vestibular. Então, vamos à reação de esterificação. Então, para se formar um éster, eu vou reagir um álcool com um ácido, formando, então, o éster mais água. A reação contrária, se eu pegar um éster, reagir com água, vai formar, então, seria a hidrólise, não é? Formaria novamente o ácido mais álcool. Vamos ver um exemplo de uma esterificação. Temos aí o ácido etanóico, que é o ácido acético, reagindo com o metanol, né? Ou álcool metílico. Então, o que acontece? Na esterificação,
o OH do ácido carboxílico interage com este H do álcool, formando água, e você vai unir essas pontinhas aí, ó, que sobraram. Então, nós vamos tirar a água e vamos emendar essas coisas, como você pode ver agora no produto. Então, olha lá o que aconteceu, não é? Aquela parte, o CH3 dupla O, é que veio do ácido, o OCH3 veio do álcool e saiu água, formando, então, o éster etanoato de metila. Agora nós vamos para o nosso último tipo de reação orgânica, que é a saponificação. Também bastante importante. Olha, combustão, essa esterificação e a saponificação para o seu vestibular são muito importantes, não é? Então, saponificação. Você fala, pô, parece sabão. E é isso, a reação em que se forma o sabão. Já ouviu falar no interior que as pessoas às vezes matam um porco, não é? Pegam a gordura e misturam com soda cáustica para fazer sabão? É alguma coisa parecida com isso que nós vamos ver, a parte química dessa história aí, não é? Então, que tipo de substâncias interagem para formar o sabão? Vamos ver a reação, então, de saponificação. Então, nós temos um óleo ou uma gordura, não é isso? Mais uma base forte, vai formar o sabão, mais glicerol. Nós vamos ver um exemplo disso. Então, óleo ou gorduras, não é? São esses ésteres aí, não é? De glicerina, de glicerol, triglicéridos, nós vamos até aprender na próxima aula, não é? Então, nós temos aí o óleo ou a gordura interagindo com o NaOH, que é uma base forte, é o que eu preciso de uma base forte. Na hora da reação, então, nós vamos trocar esses radicais que estão ali no éster, não é? Pelo Na. Então, nós vamos formar 3 molequinhas do R, C dupla O, Na+, não é? Então, que é o sabão, que é um sal de ácido graxo, e mais a glicerina. Então, óleo mais gordura, com a base forte, formou o sabão e o glicerol. Vamos ver a próxima tela? Então, ó, o sabão é um sal de ácido graxo. O que é isso, ácido graxo, não é? É um ácido, é um sal com ácido carboxílico de cadeia longa. Então, aquele ácido que deu origem ao sabão tem uma cadeia com mais de 12 carbonos, é chamado de ácido graxo. Nós fizemos a reação de saponificação usando o NaOH, no exemplo que nós demos ali, não é? Isso origina um sabão duro. Se você trocar o NaOH pelo KOH, que é uma outra base forte também, o hidróxido de potássio, você vai obter um sabão mole. Bom, agora nós vamos tentar imaginar como é que seria a ação do sabão para retirar a gordura de um prato, não é? A molécula de água tem uma certa polaridade, ela é polar. A molécula do sabão, onde tem aquele mais e menos ali do Na+, e o O-, é um pedacinho da molécula que é chamado de polar, tem um dipolo elétrico. E tem a cadeia carbônica, que seria a parte apolar. Então vamos tentar entender como é que essas coisas combinam para retirar a gordura do prato. Então nós temos a cadeia ali, representando o sabão, aquele desenhinho com aquele tracinho, aquela bolotinha ali. Então pedaço apolar, que é a parte que não interage com a água, e sim com a gordura. Aquela bolotinha que seria a parte polar da cadeia de sabão, que é a parte que vai interagir com a água. Então tem um prato, tem a sujeira, o sabão vai fazer a ponte entre a água e a gordura, que tem polaridades diferentes. Então a parte apolar do sabão gruda na sujeira. Daí o que aconteceu? Fica aquela pontinha ali, que é a parte polar, que é onde vem a água, gruda ali e formam as micelas dispersas na água e tiramos então a sujeira do prato, não é? Essa é a ação do sabão para retirar a gordura de um pratinho. Bom, então nós vimos hoje as principais reações orgânicas, treinem bastante em casa, principalmente a saponificação, a esterificação e a de combustão são bastante importantes, não é? E até a próxima aula.